Como largar o Instagram, essa rede social que vicia bilhões de pessoas, mantém elas conectadas. Mesmo que você esteja trabalhando, usando o Instagram para trabalhar, ou mesmo que você já tenha tentado muitas coisas, nesse vídeo eu vou lhe mostrar o que eu faço, o que muitas pessoas têm feito, que tem funcionado e que tem ajudado elas a largar o vício do Instagram ou de outras redes sociais, ou nem começar a ter esse vício, a entrar neste mundo. Se você está trabalhando com isso, está vendo essa necessidade, então você talvez tenha esse medo, essa preocupação, ou já esteja acontecendo isso com você, e nesse vídeo eu quero te ajudar nesse sentido. Primeiro, eu sou o Marcos, eu uso métodos de organização e gestão para usar a minha vida, eu organizo a minha vida e gerencio as coisas da minha vida com métodos específicos e eu ensino esses métodos para as pessoas. E recentemente eu comecei aqui o canal no YouTube e outras comunicações em canais na internet para tornar público o que eu faço e assim atrair mais pessoas, mais clientes. Se você desejar ser meu cliente, se você desejar aprender comigo, eu espero que esse vídeo e os outros que eu estou postando te ajude a perceber como eu posso te ajudar, se eu posso te ajudar de alguma forma. Então, vamos começar primeiro falando sobre o porquê fazer isso, apenas para organizar aqui os nossos pensamentos nesse vídeo, depois a gente fala do como largar efetivamente, que passos tomar para largar o vício do Instagram ou de qualquer outra rede social. Porque, primeiro, que a maneira como o Instagram funciona, vamos falar aqui do Instagram para simplificar, né? Mas a maneira como o Instagram especificamente funciona, o TikTok também, ela é feita de uma forma para te dar rápidos e altamente estimulantes migalhas de informação ou de entretenimento. Então, essa maneira como ela funciona, ela estimula os circuitos do nosso cérebro que faz a gente se viciar em alguma coisa. E o que acontece? Com o passar do tempo, o costume de usar esse sistema, esse método de consumo, acaba diminuindo a nossa capacidade de nos concentrar em coisas mais profundas, mais complexas, que demandam mais tempo. Então, em resumo, o primeiro ponto do porquê largar o vício do Instagram, porquê abandonar essa rede social, se preciso, se você achar que essa é a melhor solução, é que isso diminui, isso vai como que tolhindo, vai acabando com a sua capacidade mental de se concentrar em coisas mais complexas. Esse é o primeiro motivo e para mim é o mais importante motivo. Na verdade, para mim é o motivo mais forte, talvez até o único motivo que deveria já fazer você e qualquer pessoa pensar muito seriamente sobre o uso dessa rede social. Eu particularmente tenho um Instagram, comecei a mexer nele agora. É uma rede social que eu nunca me senti muita vontade para usar e agora que eu estou começando a trazer para a internet, eu estou vendo ali como que eu consigo usar ela, se é mesmo que eu vou precisar usar ela. E eu vejo que há muitas pessoas querendo sair dela, então será que não seria melhor eu nem entrar nela? Eu estou nesses questionamentos, investigando o que seria melhor fazer e se eu for usar, como usar, né? Mas, voltando, lidar com o tédio, lidar com coisas complexas. Essas capacidades, elas são necessárias para a gente construir coisas profundas e complexas. E o Instagram, o TikTok e outras redes sociais do mesmo modelo, elas têm essa característica de estimular o nosso cérebro de forma muito exagerada e acostumar ele com um nível de concentração mínimo. E isso acaba acabando com essa nossa capacidade de concentração, de foco. Então, se você se considera uma pessoa que acha difícil se concentrar, acha difícil focar, experimente fazer o que eles chamam aí de detox digital, né? Detox de dopamina e ficar um tempo, um mês, seja agressivo, né? Seja agressivo, já falando aí um pouco de uma dica de como você pode fazer. Seja agressivo, seja determinante. Se você puder largar, se você não está dependendo do Instagram no momento para ganhar dinheiro, para trabalhar, então tente largar, ficar um tempo sem essa rede social ou outras que você usa e observe se você não vai notar uma melhora na sua capacidade de foco. E o segundo motivo, vou falar de 3 motivos. O segundo motivo é a sua capacidade de aprendizado, que está ligado ao primeiro motivo. Se você não consegue focar e se concentrar em coisas complexas, então a sua capacidade de aprendizado ela também vai acabar sendo minada. Isso acontece comigo, embora
Eu praticamente não uso o Instagram, uso muito pouco. O YouTube, Shorts, né? Por um tempo eu estava usando mais ele e eu percebi que isso acontece, né? Porque como eu não consigo me concentrar mais profundamente, minha capacidade de ler e assimilar livros, por exemplo, diminuiu nesse período, né? Em que havia mais convívio ali com vídeos curtos da internet. E o aprendizado ele está ligado à memória. Então, pense comigo, algumas pessoas usam o Instagram com a desculpa de que estão usando para aprender algo, porque seguem pessoas que ensinam algo. E se você entrar no meu Instagram, você vai ver que realmente a maioria das pessoas que eu sigo são pessoas que ensinam algo, ou sobre negócios, ou sobre produtividade, sobre aprendizado e coisas assim, que são os nichos aqui, as áreas, né, do meu interesse. Mas, na verdade, sendo sincero, às vezes eu me pergunto e você pode se perguntar também, eu lhe convido a se perguntar, né? O que foi que eu aprendi? O que que eu lembro de ter aprendido no Instagram, através do Instagram nos últimos tempos? O que que você aprendeu? Você lembra de alguma coisa agora? Ou se você parar depois para pensar, você consegue lembrar de alguma coisa que você realmente aprendeu dentro do Instagram? Eu acho isso muito difícil, especialmente se você não tem algum método de capturar aquilo, refletir aquilo, de adentrar no mundo ali do influenciador, do cara, da pessoa que está ali no Instagram e consumir outras coisas dela. Os vídeos rápidos em si, você não consegue ter um aprendizado de qualidade ou ter qualquer aprendizado. Porque, como já foi dito, se você esquece algo, você não aprendeu. O aprendizado está estritamente ligado com a sua memória, com a sua capacidade de lembrar do que você consumiu. Então, na verdade, o que acontece ao usar o Instagram para conteúdos que ensinam que não só entretêm, é uma ilusão de aprendizado, uma ilusão de que você está aprendendo alguma coisa nova, quando na verdade é só um auto-engano, é só mais uma maneira de auto-engano. Então, esse é o segundo motivo, você não aprende de verdade, você só se engana tendo a ilusão de aprendizado. E o terceiro motivo é que não dá para se controlar. Algumas pessoas pensam, não, eu vou ficar só um pouco, eu vou usar só um pouco, mas é muito difícil se controlar. Talvez você consiga fazer isso por algum tempo, mas talvez você vai acabar percebendo que no decorrer das semanas e dos meses você está usando cada vez mais, mais e mais. Por quê? Mais uma vez, essa tecnologia foi produzida de uma maneira com vários recursos estudados por pessoas com muito poder para poder manipular as suas inclinações, seus circuitos ou a maneira como o seu cérebro trabalha, de forma que você mantenha-se ali, conectado, o máximo de tempo possível, que você seja preso ali. E isso, o que acontece? O seu cérebro ele entra num loop por causa do pico de dopamina, que é um hormônio do cérebro do prazer, a dopamina, só que numa situação de alto estímulo, de estímulo exagerado, ele entra num pico e logo após esse pico vem uma queda de dopamina, então você sente necessidade novamente de ter esse pico. Então é um processo natural do cérebro e os caras que inventaram isso, eles sabem disso e eles construíram uma rede em função disso. Tanto que para você conseguir crescer na rede, no sentido de ter bastante seguidores, existem várias maneiras diferentes de crescer, várias abordagens do que é crescer, né? Além de ter muitos seguidores. Se você trabalha no digital, você talvez tenha uma noção do que eu estou falando, mas para quem quer ter muitos seguidores, né, esse é um método, é você conseguir fazer de uma coisa, de uma forma, produzir de uma forma que você mantenha a atenção da pessoa num alto nível de estímulo o tempo inteiro, porque aliás é só alguns segundos, né, é só um minutinho que você tem ali da pessoa, então você precisa ter essa capacidade. E aí isso é ruim, porque o cérebro, mais uma vez, tudo ligado ao primeiro ponto, ele deixa de produzir ou de ter a dopamina de qualidade, vamos usar esse termo, né? Que é a dopamina do prazer com coisas que levam mais tempo, com coisas mais complexas, mais profundas, que são mais lentos. Então você acaba se acostumando com esse tipo de dopamina barata, de pequenos e rápidos estímulos altamente viciantes. Então, pense comigo, esses são 3 motivos, né? Que você, aliás, um motivo para a ação, eu lhe dei 3 motivos para você pensar se você estava na dúvida, se você não tinha uma crença tão forte das razões para acabar com o Instagram. Eu espero que esses 3 motivos tenham sido de ajuda para você refletir e ter uma crença mais forte, mais profunda e se decidir a tomar uma decisão. Pense comigo. Se você não consegue se concentrar, se você não consegue ter uma qualidade de foco
Então, o que realmente você está construindo a cada dia, a cada semana na sua rotina, na sua vida? O que você está realmente produzindo para você mesmo, para a sua família no médio e longo prazo? Talvez você perceba que só está andando em círculos e se enganando ou se satisfazendo ali quando usa uma rede social como essa sob disfarce de diversão, de entretenimento, mas na verdade é mais vício, né, do que outra coisa. É um tipo de diversão barata, um tipo de diversão prejudicial. Então, vamos falar do como. Como que você pode fazer isso? Vamos falar de métodos ou de estratégias práticas que você pode usar. Bom, vamos resumir essa ideia com a ideia do que é o vício, como que o vício funciona. Basicamente, são 3 pontos. Existe o estímulo, existe o comportamento e a recompensa daquele comportamento. E assim se dá com todo o vício. E isso você pode ler nos livros, nos grandes livros aí de hábitos, né? Microhábitos, hábitos atômicos. Existem basicamente esses 3 componentes. Então, existe o estímulo, você pode ser o tédio, você está entediado, você está cansado. Existe o comportamento que você associou, você aprendeu a associar com esse estímulo, como talvez o uso da rede social, outros tipos de comportamento destrutivo, autodestrutivo. E através desse comportamento vem a recompensa de prazer, de saiu do tédio. Então, isso gera um vício. O cérebro aprende que aquele caminho resolve um problema, entre aspas. Mesmo que a resolução não seja efetiva, não seja profunda, mas que seja algo superficial, mas o cérebro aprendeu aquilo. Então isso vai se transformar num loop. Você vai ficar voltando nesse sentido. Uma vez que a gente entende que é assim que funciona o vício e que o Instagram, o TikTok e outras redes sociais funcionam com essa mecânica, a gente pode estar agora mais armado para tomar uma decisão para combater esse vício. Então, basicamente, tem muitas coisas que se faz para você largar um vício. Uma das coisas é a substituição. Por quê? Quando você tem um estímulo, talvez você não consiga mudar o estímulo. Você vai sentir tédio, você vai sentir raiva, você vai sentir vários sentimentos, várias emoções ali do ser humano, né? Do que está dentro do espectro de emoções do ser humano. Então, esses estímulos, esses sentimentos e emoções, eles vão acabar provocando um comportamento. Mas esse comportamento você pode decidir. Então, uma vez que você tem uma substituição, que você encontra algo para substituir, para atender aquele estímulo, aquela necessidade que você tem, você consegue ensinar um novo caminho para o seu cérebro. Por exemplo, se você está entediado, em vez de usar o Instagram, você pode dar uma volta de bike, você pode dar uma caminhada no parque, você pode ligar para alguém, você pode usar um outro tipo de atividade que você também goste, que seja diferente, e que te ajude a descansar, que te ajude a mudar os ares, que te ajude a se colocar em outro estado de espírito. E então você vai ter também uma recompensa. Com o passar do tempo, feita essa substituição, né, esse ingrediente do meio aí, que é o comportamento, o cérebro vai entender que é um caminho, existe um caminho novo. Com o passar do tempo, ele vai ver que este caminho ele é mais construtivo e você vai conseguir trocar, né, uma coisa por outra. O que muitas pessoas fazem? Elas apenas param de usar o Instagram, ou elas tiram o aplicativo, mas depois elas acabam usando de novo porque elas não encontraram algo para substituir, elas não pensaram nessa mecânica de substituir, que é o que o cérebro precisa. Ele precisa de um comportamento diferente para atender o estímulo. Senão o estímulo vai continuar pedindo aquele comportamento que o cérebro já se acostumou. Então, pense em termos de substituição. O que você pode fazer? E para isso vai o conselho aí do James Clear, do livro Hábitos Atômicos, onde ele dá a ideia de tornar o que é bom fácil e o que é ruim difícil. Então, apagar o aplicativo por um tempo ou definitivamente, né, do seu celular vai tornar mais difícil o acesso a algo ruim. Quando o acesso ele é muito fácil, fica muito mais fácil de você voltar àquele vício. Então, fazer o que for preciso para tornar mais difícil ruim e tornar o que é bom mais fácil. O que seria um comportamento substitutivo que você poderia usar que seja mais fácil, que seja fácil de você fazer? Como você pode tornar mais fácil aquele comportamento? Por exemplo, se for correr, se for andar de bicicleta, se for ir na academia, os seus horários, as suas roupas, tudo deve estar o mais fácil possível. Se for próximo de casa,
se for algo que você pode fazer dentro de casa, enfim, algo que seja fácil de você fazer, para quando o estímulo acontecer, você usar aquele comportamento com mais facilidade. Junto com isso, eu lhe convido também a refletir na crença do que é descanso, porque muitas pessoas simplesmente acreditam que descanso é você não pensar em nada, é você estar totalmente aleatório aí no mundo digital, entrar no buraco negro ali, aquela velha história, você vai passar 10, 15 minutos, eu passo 2, 3 horas, né? Bom, isso não é descanso. O que é o descanso, basicamente? É você fazer algo diferente. Pelo menos é assim que eu penso, é como eu vejo, eu li isso num livro, né? Descansar é basicamente fazer algo diferente. Ou será que eu vi isso num post do Instagram? Eu não sei, não lembro. Mas eu achei muito interessante esse conceito, né? O descanso é você fazer algo diferente. E esse algo diferente, se ele for algo construtivo, então ele vai ter uma recompensa que vai estimular a boa dopamina. Ele vai associar o descanso e o prazer com algo realmente construtivo e não com algo altamente estimulante e autodestrutivo. Então, isso é importante porque a essa altura do campeonato, dependendo do tempo que você tem, se você tem esse problema, esse vício, né? O seu cérebro ele já associou o descanso com o uso do Instagram. Ele já associou o descanso com o uso de alguma rede social. Então você precisa desconectar essa crença e ensinar um novo caminho do que é descanso para você mesmo, para o seu cérebro. E uma das outras coisas que as pessoas fazem, que funciona muito para acabar com o vício, é uma rede de apoio. Uma rede de pessoas que estão no mesmo caminho que você, que querem também, têm os mesmos objetivos, e pessoas que estão dispostas a ajudar. Se você quiser fazer parte de uma rede de apoio, que você quiser ter esse tipo de ajuda, estar próximo de pessoas que vão lhe ajudar nesse caminho, então é mais ou menos isso que eu estou buscando criar nos próximos meses, e eu lhe convido a acessar aqui embaixo como que você pode fazer parte dessa rede de apoio, digamos assim.